todos os estudantes do 7º ano, sejam muito bem-vindas a mais uma aula do componente de História. Eu sou a professora Shirley Botelho. Vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 9 tem como objeto de conhecimento saberes dos povos africanos e pré-colombianos, expressos na cultura material e imaterial. E o detalhamento, os cacicados complexos da Amazônia. Vamos então à nossa aula. Muito bem, nesta aula nós vamos aprender um pouco sobre a dinâmica social, política e cultural dos povos que habitavam a região amazônica. Mas antes, vamos entender como funcionou a questão do povoamento da América. Como essas populações chegaram no nosso continente e vão povoar aqui a nossa região. Existem algumas teorias a respeito do povoamento da América. Não há um consenso, é uma questão que ainda está debatida. Na ciência nada é absoluto, as discussões elas acontecem, mas existem algumas questões que servem de consenso aí entre os pesquisadores. Uma delas é de que o ser humano surgiu na África, né? O Homo sapiens, o gênero Homo, que levou aí ao surgimento do Homo sapiens, vem da África. Não é à toa que a gente sabe que a África é conhecida como o berço da humanidade. E a partir desse continente, o gênero Homo ele vai se espalhando pelo resto do planeta. Então, como teria acontecido a chegada dessas populações até o continente americano? Uma das teorias mais aceitas é a teoria do Estreito de Bering, que na última era glacial, há cerca de 11, 12 mil anos atrás, essas populações teriam atravessado o Estreito de Bering, que tem aqui o nosso mapa, aqui em cima, entre a Ásia e a América do Norte. Então, na última era glacial, a água que dividia a região, ela estava bastante seca, gelada ali, e essas populações atravessaram. Então isso cerca de 11, 12 mil anos atrás, e a partir dali teriam descido para o sul e povoado todo o continente americano. No entanto, existem outras teorias que também dão conta da chegada dessas populações até o continente americano. Outra teoria seria que eles teriam vindo por meio da Malásia e da Polinésia, a teoria malaio-polinésia. Eles teriam atravessado o oceano e por meio de embarcações primitivas, parados em algumas ilhas e vindo até a América. Existe uma terceira teoria também, que é a teoria australiana, que eles também teriam saído ali da África, atravessado até a Austrália e vindo para a América. Como eu disse, não há um consenso, existem estudiosos que dizem que é apenas uma teoria, outras consideram que as três juntas, em diferentes espaços de tempo, esses agrupamentos humanos teriam chegado à América. No entanto, a gente trouxe aqui para vocês o achado de um fóssil muito importante para o estudo da pré-história brasileira, que é o encontro do fóssil de Luzia. Luzia refere-se a um conjunto de fósseis humanos descobertos no Brasil e que representam um dos achados arqueológicos mais importantes da América do Sul. Por quê? Esses fósseis, conhecidos como Luzia, têm cerca de 11.500 anos e são associados a uma população de caçadores-coletores que viveram durante o período paleoíndio. Vamos já falar sobre essa periodização da pré-história americana, certo? Amazônica. Então, onde teria sido encontrado esse fóssil? Ele teria sido localizado na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais. E, de certa forma, traz uma revolução para os estudos arqueológicos. Porque se esses fósseis datam de 11.500 anos, então ela teria sido anterior, a chegada dela teria sido anterior à teoria do Estreito de Bering, né? Então isso traz
novas perspectivas de povoamento. Além disso, as características faciais desse fóssil atestam que ela tem características distintas dos povos nativos do Brasil. Ela teria características mais negroides, oriundas dos aborígenes que viviam na Austrália. Muito bem. Infelizmente, esse fóssil ele foi incendiado, né, no incêndio do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, e assim como vários outros artefatos arqueológicos se perderam. No entanto, voltando aqui para a nossa aula sobre a arqueologia da Amazônia, nós encontramos, além desses desafios da conservação dos artefatos, temos a questão da pesquisa na Amazônia, que enfrenta desafios devido às condições climáticas, à densa vegetação e à rápida degradação dos materiais orgânicos, o que dificulta bastante a preservação de evidências arqueológicas. Além dessas dificuldades, ou melhor, apesar dessas dificuldades, as descobertas arqueológicas continuam a expandir o nosso entendimento da pré-história amazônica, revelando assim sociedades complexas e estratégias adaptativas ao longo do tempo. A gente trouxe aqui essa imagem para vocês, que vocês devem ter visto nos noticiários, nas redes sociais. É uma imagem que surgiu em decorrência da seca histórica que o Amazonas vivenciou no ano de 2023. Foram encontradas pinturas rupestres numa área que que era submersa e acabou ficando em evidência por conta da seca. De acordo com estudiosos, com pesquisadores, essas pinturas, essas imagens, ou melhor, essas gravuras, elas teriam sido produzidas há cerca de 1.000 ou 2.000 anos atrás. Então, são registros arqueológicos que datam de mais de 1.000 anos. A gente pode observar como se fossem rostos sendo representados, rostos humanos sendo representados nessas pedras, que as pinturas rupestres, as gravuras em pedras, são registros importantes para o estudo e entendimento da funcionalidade dessas sociedades, de como elas viviam. Muito bem, a gente está falando aqui de pré-história, né? Só que tem um ponto importante para a gente colocar, porque de acordo com a periodização tradicional da história, a pré-história ela seria o primeiro período da linha do tempo na história, ok? Que teria começado ali desde a origem da humanidade e iria até o ano 8000 a.C. No entanto, essa periodização, ela não abarca, ela não comporta as características, as vivências, as experiências dos povos que habitavam outras regiões que não a Europa ou a África. Então, aqui para o Amazonas, nós temos uma datação diferenciada. Mas para a gente estabelecer essa datação diferenciada, vamos falar um pouquinho sobre o período paleolítico, que é um dos períodos da pré-história. É o primeiro período da pré-história. E para isso, a gente faz aqui essa pequena viagem no tempo para falar sobre o período paleolítico. Paleolítico significa a pedra lascada. Então, tem uma divisão na pré-história que divide em período paleolítico e o neolítico. Então, quais são as características do período paleolítico? Esse período ele é caracterizado por populações humanas que viviam da caça e da coleta de frutos. Eles não dominavam a agricultura e nem a domesticação de animais, por isso viviam de forma nômade, precisavam migrar em busca de alimento, em busca de comida. As técnicas utilizadas por esses primeiros hominídeos, por esses primeiros homens do gênero Sapiens aqui, eram técnicas rudimentares e as suas ferramentas, elas eram ferramentas que não tinham tanto trabalho, tanto acabamento. Por isso que a gente vai chamar de período paleolítico. E nós vamos ter então um outro período da pré-história conhecido como período neolítico. O período neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, que vai do ano 8000 a.C. até 5000 a.C.
Esse período, ele tem características distintas na pré-história. Quais são as características? Agora, o homem, ele não é mais um caçador e coletor. Agora, ele é um agricultor e pastor. Ele faz a domesticação dos animais. Dessa forma, e com o domínio da agricultura, ele não precisava mais viajar em busca de alimento, em busca de comida ou de moradia. Agora ele se torna sedentário. Então, a sedentarização, ou seja, a sua fixação em determinado local, é uma característica importante desse período. Mas, olha, estamos falando de períodos da pré-história de acordo com a linha do tempo tradicional da história, que, como eu falei, não se aplicam às características da pré-história da região amazônica. Então, nós temos uma datação particular que dá conta das características das populações nativas que habitavam a nossa região durante o período conhecido como a pré-história. Vamos então conhecê-las. A pré-história da Amazônia, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase é a fase paleoindígena, que teria ocorrido entre os 11.000 e 7.000 anos antes de Cristo. Características dessas sociedades. Eram populações nômades que não tinham uma região fixa. Elas iam se mudando de acordo com a necessidade de alimentação. Então, viviam da coleta de frutas e moluscos, além da caça de pequenos animais. Então, essa fase ela é identificada pela existência de artefatos de pedras encontrados nas regiões do norte do rio Orinoco, sul do rio Amazonas e o rio Galera, no Mato Grosso. Então, nós temos aqui uma pintura rupestre no paredão do sítio arqueológico da Serra da Lua, com datação do período paleoindígena. Então, quais são os vestígios que as populações nativas deixaram desse período? Esse período ele pode ser estudado a partir de restos alimentares, ferramentas feitas de lascas de pedras, madeira queimada de fogueiras, sementes, ossos de animais, cascos de tartaruga. Todas essas evidências deixaram registros para o estudo dessas populações. Então, no sítio arqueológico de Monte Alegre, onde foram encontrados todos esses vestígios dos paleoindígenas, como nós mencionamos, né? Restos alimentares, ferramentas, lascas de pedra, de madeira, todos eles corroboram para o entendimento da dinâmica social dessas populações. Então, nós temos aqui nas serras de Irerê, Paituna, Araxi, há uma grande quantidade de pinturas rupestres feitas com tinta colorida a partir do pó de rochas. Era a maneira que eles encontravam para registrar o seu cotidiano. Então, a segunda fase da pré-história da Amazônia é a fase arcaica. Então, gravem bem isso. Passamos pela fase paleoindígena, agora estamos na fase arcaica, que corresponde ao período de 7.500 anos a 1.000 anos antes de Cristo. Essa fase é caracterizada pela agricultura de subsistência. Então, essas comunidades, essas populações, elas vão conseguir iniciar uma agricultura com o intuito de satisfazer suas necessidades. Não tem aqui a questão do acúmulo, certo? Então, vão plantar e colher apenas o necessário para a sua subsistência. É identificado pela descoberta de sítios pré-cerâmicos, como machados de pedra polida e fósseis humanos. Então, antes da técnica das cerâmicas, a gente tem esse primeiro período aqui, onde eles vão desenvolver técnicas de confecção de machados, polindo pedras e utilizando também fósseis humanos. Além disso, outra característica importante desse período é que as populações humanas elas se tornam mais numerosas na medida em que eles passam a ter um maior domínio, um domínio agrícola nesse período. A gente também tem como característica os sambaquis. Os sambaquis são sítios constituídos basicamente por várias camadas compostas de areia, terra e conchas. É mais comum em áreas litorâneas. E em tupi significa
Tambaqui significa monte de conchas. Então, na medida que eles iam depositando restos de comidas, conchas, isso ia virando várias camadas que foram preservadas. Então, a gente tem a preservação de ferramentas, de jarros, que podem ser usados como evidências para o entendimento dessas sociedades. E, por fim, nós temos a fase da pré-história tardia, que é a terceira fase da pré-história da Amazônia. É nesse período que vão surgir os chamados cacicados complexos, que vamos já observar. Então, o período da fase da pré-história tardia ocorreu no ano 1000 a.C. a 1000 depois de Cristo. Nesse período, nós observamos o surgimento de sociedades indígenas evoluídas nos aspectos político, econômico e cultural. Temos aqui uma agricultura mais sofisticada, vão passar a produzir milho e arroz. O artesanato também é rico, sofisticado, então percebam que nós temos uma complexidade maior de interação com o meio ambiente. Essas sociedades complexas, elas contavam com cidades densamente habitadas. Professora, como assim cidade? Quando eu falo aqui de cidade, estamos falando de agrupamentos urbanos que estavam localizados nessa região. No entanto, o conceito de cidade é diferente do que a gente entende como cidade moderna, certo? Como centro urbano moderno. Resguardado a todas as características ambientais, tecnológicas daquele período, nós podemos chamar aquele povoamento, aquela grande concentração de pessoas que ali habitavam de cidades, mais diferente do conceito moderno, certo? Então, essas cidades densamente habitadas, controladas por poderosos caciques com cobranças de tributos e existência de escravizados. Então, a gente já começa a observar a fase dos cacicados complexos. Vamos então observar o que são os cacicados complexos. Refere-se a formas de organização social e política em comunidades indígenas que se diferenciam dos demais pelo grau de evolução. Então, eu tenho aqui um grau complexo de evolução. Não é apenas aquelas pequenas aldeias, aquelas pequenas comunidades que viviam de forma coletiva, que viviam sem distinção social. Agora não. Na medida em que as populações elas vão crescendo, encontra-se aqui um alto grau de evolução alcançado na Amazônia. Essas cidades, com aspas aqui, por conta do que nós já conversamos, que a gente não está falando da cidade moderna, mas sim das características das comunidades daquele período, possuíam uma estrutura política mais elaborada e complexa. Havia ali o líder, que era o cacique, os chefes, que tinham uma rede administrativa, tinha uma rede militar, então eles comportavam ali uma estrutura política e social bastante complexa, diferenciando das aldeias e tribos dos períodos anteriores. Então nós vamos encontrar cacicados complexos nos vales e afluentes dos rios Amazonas, Orinoco e regiões andinas. E aqui nós trouxemos para vocês um relato, aliás, 2 relatos de cronistas que passaram pela região com exploradores espanhóis. Então, primeiro aqui, o Frei de Carvajal registrou, o Frei Gaspar de Carvajal. Há mais de 150 delas, cada uma com língua diferente, tão imensas e muito populosas quanto quaisquer outras que vimos em toda a nossa rota. Há mais de 50 delas o quê? De 50 comunidades com características dos cacicados complexos. E observem que ele registra aqui que eram muito populosas. Esses registros dos cronistas, elas são muito importantes para a gente compreender e desmistificar aquela ideia de que a região norte era uma região pouco habitada, tá? Então, de acordo com o registro dos cronistas, não, eles vão encontrar comunidades indígenas bastante numerosas. Temos aqui o outro relato do padre Cristóbal de Acunhã, que diz o seguinte: esse relato foi de quase 100 anos depois do relato do Frei Gaspar de Carvajal. Ele relatou:
Se atirarmos uma agulha para cima, ela fatalmente atingiria a cabeça de um índio. Palavras dele aqui do século XVI, certo? Mas a gente chama hoje de indígena. Então, esse relato, esse segundo relato, ele denota essa característica de como a Amazônia ela era densamente povoada e não havia esse vazio demográfico que por muito tempo foi difundido. Então a Amazônia estava densamente povoada por vários povos com diversas línguas e origens. Vamos a outras características dos cacicados complexos. Eles ocupavam grandes territórios, agrupando milhares de cidades populosas. Desenvolveram uma agricultura sofisticada, o cultivo de raízes e sementes em larga escala de produção. Então agora eu não tenho mais aquela característica da produção agrícola de subsistência, certo? Agora a agricultura ela é em larga escala, tanto para atender a população local daquele cacicado complexo, como também para fazer trocas com outras tribos, com outras comunidades. Além disso, a gente observa a existência de uma hierarquia social. Além do papel tradicional de um cacique como líder, havia camadas adicionais de organização, como conselhos, estruturas administrativas ou sistemas de tomada de decisões mais complexos. Então, observem aqui como muda aqui a dinâmica, né, para a história da Amazônia tardia, certo? Temos aqui uma nova dinâmica social, onde são apresentados os cacicados complexos, que além do que já comentamos, possuíam um exército de guerreiros muito hábeis no manejo de lanças, arcos e flechas contaminadas de venenos letais. Isso para garantir a segurança de cada comunidade, de cada cacicado complexo. Eles faziam guerras para conquistar territórios e escravizar grupos mais fracos, além de controlar a produção e o estoque de alimentos. Então vamos observar os principais cacicados complexos. São os Omáguas, no Médio Amazonas e Alto Amazonas, os Tapajós, no Baixo Amazonas, e alguns grupos que habitaram a região da ilha do Marajó. Então, os cacicados amazônicos representam uma evidência concreta da capacidade de habitação dos povos amazônicos que souberam gerenciar os recursos naturais e humanos em diferentes ambientes, como várzeas e terra firme. Estes grupos desenvolveram culturas distintas, estabeleceram extensas redes de trocas e construíram grandes aldeamentos densamente habitados. A sua organização espacial estava em sintonia com a natureza e as comunidades vizinhas, com as quais competiam pelo acesso aos rios e áreas alagadas, estabelecendo alianças e envolvendo-se em conflitos armados durante o período pré-colonial na Amazônia. Agora vamos ver a localização dos principais cacicados complexos encontrados. Os Omáguas, como nós falamos, ficavam localizados no Baixo Rio Napo, afluente do Rio Amazonas, em território peruano, até a região dos rios Javari e o rio Içá, afluentes do rio Solimões pelas margens direita e esquerda, próxima à atual cidade de São Paulo de Olivença. Além dos Omáguas, temos registro dos Machifarro. Eles tinham domínio por cerca de 220 quilômetros na margem direita do rio Amazonas, da Foz Tefé ao Coari. Temos também os Iorimã ou Iorimágua, que dominavam a foz do rio Purus por cerca de 250 quilômetros até a margem esquerda de Codajás, assim como os Tapajós, que ficavam localizados no rio Inhamundá até o rio Tapajós. Então a gente observa, a partir dos registros geográficos e arqueológicos, o tamanho desses cacicados complexos, a quantidade populosa dessas comunidades
E o funcionamento, né? De novo, nos dá aquela ideia, nos desmistifica aquela ideia de que na Amazônia não havia populações numerosas. Então, a partir do estudo arqueológico, como nós vimos, existe uma dificuldade, existe por conta das questões climáticas, por conta da floresta densa, existem todas as características que dificultam o estudo arqueológico na nossa região. No entanto, o que já foi encontrado foi possível identificar essas comunidades complexas. Agora vamos conhecer um pouquinho sobre a cerâmica de Marajó. Essas cerâmicas de Marajoara, perdão, a cerâmica Marajoara, ela se refere a um estilo de cerâmica produzida pela antiga cultura Marajoara, que floresceu na região amazônica do Brasil entre aproximadamente 800 a 1400 depois de Cristo. A cerâmica marajoara, ela é conhecida por sua qualidade artística e complexidade técnica, sendo considerada uma das expressões mais sofisticadas da cerâmica pré-colonial nas Américas. E a gente trouxe aqui para vocês um exemplo do trabalho feito por essas populações aqui de uma cerâmica marajoara. A gente tem aqui aquele período que nós mencionamos, o pré-cerâmico, e agora a cerâmica marajoara nesse novo período, esse novo processo de estilo cultural do domínio dessa técnica de produção de cerâmicas marajoaras. Então a gente observa que existe aqui esse pequeno vaso, eles eram confeccionados tanto de maneira antropomórfica, só com como se fosse o corpo, o rosto humano, ou antropozoomórfica, né? Eles faziam a mistura de animais com seres humanos. Então a gente observa uma técnica bastante avançada de produção artística. E todos esses exemplos que nós estamos dando, eles nos fornecem essa ideia de quanto essas populações elas tinham domínio de técnicas avançadas para o período, tanto agrícola quanto técnicas artísticas, que fizeram com que elas se destacassem. Então, voltando para os cacicados complexos na Amazônia, a gente tem um período que, como nós mencionamos em relação à pré-história tardia, da Amazônia tardia, essas populações vão surgir. Mas, professora, onde estão essas populações? Por que a gente não conhece muito delas? Na medida em que o processo colonizatório ele foi avançando, essas populações elas acabaram sendo dizimadas porque não aceitavam a questão da dominação europeia, a escravização indígena que surge naquele período. Então, essas comunidades, esses grandes cacicados complexos, eles acabaram sendo perdidos, desfeitos durante o processo colonizatório, infelizmente, né? Bom, espero que vocês tenham compreendido a nossa aula sobre a pré-história da Amazônia, sobre os cacicados complexos. Ficamos por aqui.